Oi, pessoal! Bom, não vou nem me apresentar mais, porque eu acho que vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Mariana e hoje é a nossa última aula de Direito do Consumidor. Aê! Não, não faz isso comigo, por favor. A gente vai ter mais uma aula fora essa daqui, que é a de resolução de exercícios, que também é super importante, então não me abandone, tá? Vejam a aula de exercícios e daí vocês estão liberados aí, experts em direito do consumidor para gabaritar na prova da ordem. Mas, por enquanto, fiquem aqui comigo e assistam a aula de resolução de exercícios, hein? Não me deixem lá sozinha, falando sozinha. Então, hoje, nossa aula é sobre o que faltou, que eu deixava vocês curiosos ali, que é a base de banco de dados e cadastro de consumidores. Então, a gente vai ver a diferença de um para o outro, mas antes disso, a gente precisa ver o que é comum para os dois. Então, eles são mecanismos que o fornecedor tem para adquirir informações dos consumidores, principalmente aí nos casos de concessão de crédito. Então, o artigo 43 do CDC, ele vai trazer várias informações importantes para nós e é preciso, então, fazer a leitura dele. Então, artigo 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros, dados pessoais de consumo, arquivados sobre ele, bem como suas respectivas fontes. Então, o que a gente tem que saber daqui? Que o consumidor ele tem que ter acesso, não pode ser negado acesso a ele, aos bancos de dados ou de cadastros ali de consumidores que ele esteja inscrito. Parágrafo 2º. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros, de linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas por período superior a 5 anos. Então, anota essas informações aí no seu caderno. O consumidor tem que ter acesso aos cadastros, bancos de dados. O consumidor tem que conseguir ler o que está escrito. Então, as informações têm que ser objetivas, claras, verdadeiras, de linguagem fácil, acessível e não pode ter informação negativa por um prazo superior a 5 anos, que a gente sabe que é o prazo prescricional para o fornecedor cobrar uma dívida aí do consumidor. Parágrafo 2º. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor. Anota isso. Comunicação por escrito, quando não solicitada pelo consumidor. Então, sabe aquelas pessoas que são negativadas, tem o nome lá no CEPROC, no Serasa, recebem em casa uma cartinha? Essa cartinha é o aviso de que ele vai ter o nome negativado. Então, não pode estar lá o nome e depois ele saber. Ele tem que ser avisado de que vai acontecer a inscrição dele nesse cadastro, nesse banco de dados. Parágrafo 3º. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão, encontrar erro no cadastro ou no banco de dados, poderá exigir sua imediata correção, tendo o arquivista 5 dias úteis para comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Então, se o consumidor ele identifica ali alguma coisa, uma incorreção, por exemplo, né, nas suas informações existentes aí nos bancos e cadastros, pode pedir para corrigir, deve pedir para corrigir e a pessoa vai ter 5 dias úteis para corrigir e informar o consumidor de que agora está tudo resolvido. Parágrafo 4º. Os bancos de dados e cadastros relativos aos consumidores, os serviços de proteção ao créditos e congêneres são considerados entidades de caráter público. Se é de caráter público, é que todo mundo tem que ter acesso. Parágrafo 5º. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, que é de 5 anos, né? Não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar o novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Mesma coisa ali que a gente falou agora há pouco. Depois de 5 anos, a dívida prescreveu, morreu.
ninguém mais pode falar sobre essa dívida. Então não pode estar o seu nome lá negativado por uma dívida que já não existe mais. Parágrafo 6º. Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, e não importa aí o tipo de deficiência que a pessoa tiver, mediante a solicitação do consumidor. Então, olha aqui, ó, mediante a solicitação do consumidor. Se você, por exemplo, tem alguma dificuldade visual, você não vai conseguir ter acesso ali às suas informações no banco de dados, você tem que pedir para que elas sejam informadas a você no modo que você consiga ter acesso de verdade, né? E existe também um cadastro de fornecedores que vai estar previsto ali no parágrafo não, prof. Doida, nem no último dia de aula ela acerta. No artigo 44, os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. Então, gente, vejam como é importante a gente reclamar. Por quê? Porque aí o nome do fornecedor também fica negativado. Você pode colocar lá a sua reclamação, motivá-la, né? Escrever por que você está fazendo essa reclamação, e aí você vai contar para as outras pessoas que aquele fornecedor não foi bom o suficiente para você, que ele pecou com você, que ele te provocou um dano, o que ia acontecer. Vamos voltar aqui, ó. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. Parágrafo 1º. É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado. Então vejam que todo mundo sabe que existe esse banco de dados de consumidores, mas ninguém sabe dos cadastros de fornecedores. Então a gente precisa correr atrás aí para fazer com que os fornecedores também cumpram com os deveres deles, não violem os direitos de nós consumidores, né? Então vale a pena reclamar para o fornecedor também ter o nome escrito aí nesses cadastros. E existem agora, né, a diferença que eu ia falar para vocês, os cadastros de consumo e os bancos de dados de consumidores. Qual que é a principal diferença? O cadastro, vamos dizer que ele é amigo do consumidor, é só uma dica, tá? Só um macete aqui. A informação ela é obtida através do próprio consumidor. Ninguém repassou para aquele fornecedor. Foi o consumidor que forneceu. Sabe quando você faz cadastro na loja? Se você diz que você quer receber mailing ou não, promoção, mensagem, isso é o cadastro de fornecedores. As informações não vão para o mercado, serve apenas para aquele fornecedor que solicitou. E é a forma do fornecedor conversar aí, então, com o consumidor, mandar notícia por e-mail, por mensagem de telefone, avisar sobre promoção, fazer promoção por causa do aniversário do cliente, enfim. Isso tudo vai envolver aí o cadastro de consumo. E os bancos de dados, gente, qual que é a diferença? O banco de dados é aquele que é o inimigo. É aquele que a gente não gosta de ouvir, gente. O banco de dados vai ser aquele banco de dados de proteção ao crédito. O SPC, Serasa, esse CCF, né, no caso ali de SEC sem fundo, né? E a informação vai ser obtida aí por vários fornecedores. Eles trocam as informações entre eles. Não é o consumidor que passa para cada fornecedor. E aí é feito um banco de dados que todos os fornecedores podem acessar e ver as informações daquele consumidor. O objetivo vai ser compartilhar as informações. E óbvio que aqui, quando a gente fala de banco de dados de consumo, vão ser aí informações negativas, tá? Uma vez a pessoa inscrita nesse banco de dados aí, ela não consegue comprar mais nada mediante crediário ou então cheque, tá? Por isso que existe esse banco aí, para os fornecedores saberem em quem que eles podem confiar para conceder crédito ou para aceitar um cheque e em quem que eles não vão poder confiar. Quando algum consumidor possui o nome registrado em entidade de proteção ao crédito, fala-se que ele está negativado. Negativado, faltou o T aqui.
que ele tem uma dívida e ele não pagou por essa dívida ainda. A dívida está lá. E pode acontecer que o seu nome seja registrado aí num desses bancos de dados sem motivo, que esteja errado, que seja um registro irregular. E o que vai acontecer? Quando essa informação não for verdadeira, o seu nome vai estar negativado por um motivo que não existe, de forma irregular. E vai pedir, então, o respectivo cancelamento daquela inscrição. Pode acontecer também de ser um registro irregular, quando está lá a informação da dívida do consumidor, ela realmente existe, mas o consumidor ele não foi avisado que o nome dele foi para esse cadastro. E aí esse registro também é irregular, porque o CDC ele fala para nós lá no artigo 43 que o consumidor tem que ser avisado. Então se o consumidor não foi avisado, o registro está irregular. Então aqui ó, a gente já falou que a informação pode ser errada, que o registro pode ter acontecido sem a informação do consumidor e a dívida pode ser verdadeira, mas o prazo já prescreveu. Então aquela dívida já durou 5 anos sem o consumidor pagar e prescreveu. Então não tem mais porque aquela dívida está ali. Aquele registro passa a ser então irregular. Quando que começa a contar esses 5 anos, gente? Começa a contar do vencimento da dívida. Então não é quando o seu nome foi inscrito no cadastro, e sim do período que a sua dívida venceu. Atenção, olha aqui, anota no seu caderno, põe aquele marca-texto que a gente já combinou. Havendo renegociação da dívida e acordo com o fornecedor, o registro deve ser cancelado. Teve acordo, teve conciliação, mediação, você pagou de alguma forma aquilo para o fornecedor, tem que ser cancelado o seu registro aí nesses bancos de dados. É conduta irregular manter a inscrição após o acordo celebrado. Um novo registro pode ser efetuado se você não cumprir com esse acordo que você fez aí com o fornecedor, beleza? Dano moral e dano material, oriundo aí da inscrição indevida nos bancos de dados de consumo. A gente sabe que ocorre bastante causas aí sobre isso atualmente. Então, quando que a gente tem um dano material e quando que a gente pode ter um dano moral? O dano material é aquele que a gente perdeu alguma coisa, né? Alguma coisa material que a gente consegue pegar. Então, por exemplo, eu queria comprar uma casa e eu ia me utilizar de um financiamento do banco, mas aí o meu nome estava negativado lá no Serasa por uma inscrição irregular. Eu deixei de comprar a casa porque eu não consegui o financiamento do banco por causa que meu nome estava lá no banco de dados irregular. Então, eu estou tendo um dano material. Eu deixei de comprar a casa, perdi a venda da casa, porque perdi, né, de comprar a casa, perdi essa oportunidade de comprar aquela casa que eu queria, que eu conseguia pagar, porque me foi obstaculizado esse direito por causa de uma inscrição irregular. E o dano moral? O dano moral, a gente fala que ele é in re ipsa. O que quer dizer isso, gente? Que não depende de comprovação. Você sofre dano moral simplesmente por o seu nome estar lá de modo irregular. Quem que quer ter o nome negativado? Para quem que não é um constrangimento ter o nome negativado? Então, por isso que se fala que o dano moral ele é in re ipsa, que ele não precisa de comprovação. Ele precisa, né, ser comprovado ali que aconteceu, que foi oriundo da inscrição irregular, mas você, por exemplo, não precisa de um laudo de um psicólogo dizendo que você está abalado psicologicamente porque você teve o nome inscrito aí. Tranquilo? E acontece ali infrações penais também para quem possibilita aí o nome do consumidor nesses bancos de dados. Pode ser porque a inscrição está irregular ou pode ser porque não deixou o consumidor ter acesso a essas informações. Vamos relembrar aqui, ó, artigo 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, bancos de dados, fichas e registros. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa.
73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então esses aqui a gente já tinha visto lá nas infrações penais, mas é só para vocês ficarem ligadinhos aí, que também pode acontecer no caso aí de banco de dados. Dificultar o acesso, deixar de corrigir a informação que está equivocada ali no banco de dados. E quando tiver uma informação no consumidor ali no banco de dados que seja obstaculizada para ele, que ele não consiga ver, ele não consiga ter acesso a essa informação, ele pode se utilizar aí do remédio constitucional, do habeas data, para pedir juridicamente o acesso a essas informações. Então, ele também vai servir para retificar a informação. Se a informação está errada, você pediu para arrumarem, não arrumam, deixaram lá aquela informação equivocada, você pode se utilizar do habeas data para fazer com que essa informação seja de fato corrigida. E o habeas data, ele é gratuito, conforme a Lei 9.507 de 97, artigo 21. Atenção, mais uma vez, anota tudo, passa aquela marca-texto bonitona. Inscrição do consumidor por uso fraudulento do CPF. Acontece isso, gente, bastante. Nesse caso, o consumidor deve procurar juntar o requerimento dos documentos que indiquem que houve fraude, utilização indevida do seu nome, tais como os boletim, faltou o "ti" aqui outra vez, de ocorrência policial, declarações de pessoas que conhecem o fato. Ou seja, você foi assaltado, levaram seus documentos e aí começam a abrir empresas no seu nome, começam a fazer dívidas no seu nome e seu nome vai parar num banco de dados de consumo. Mas as dívidas não foram você que fez, foi uma fraude que fizeram com o seu nome. Você tem que fazer um boletim de ocorrência, tem que procurar mostrar que essa inscrição ela é indevida, porque ela está sendo utilizada aí de fraude, tá bom? E para alegrar aqui vocês no finalzinho da aula, eu trago uma notícia boa. Existe também um banco de dados positivo, que a gente chama, que vai colocar informações boas sobre o consumidor. Ele vai ser amigo do consumidor, então. Vai falar o seguinte, gente, que o consumidor é um bom pagador, que ele paga as parcelas que ele faz, ou que ele paga no dinheiro, que ele paga no crédito, mas realmente ele paga, etc. Enfim, isso está prescrito na Lei 12.414 de 2011, que foi regulamentada aí pelo Decreto 7.829 de 2012. Para o consumidor estar inscrito nesse cadastro positivo, depende da sua autorização, do seu consentimento, para não invadir a privacidade do consumidor também. Tem gente que não gosta de ter o nome exposto aí. Então, depende da vontade do consumidor de estar participando aí desse banco de dados positivo. Otimizar o mercado de crédito ao consumidor. Então, esse é um dos objetivos aí do banco de dados positivo, porque aí vai facilitar a vida do consumidor quando for pedir aí concessão de crédito. E pode ser que aconteça uma possível diminuição dos juros para essas pessoas que tenham o nome aí cadastrados num banco positivo, porque as pessoas já sabem que elas pagam bem, então não precisa colocar um juros, uma multa muito alta no contrato, enfim. Pode ajudar aí a vida do consumidor. Não é só bancos de dados negativos, então, que a gente tem. Também tem o banco de dados positivo. Meu recado para vocês sobre bancos e cadastros de consumidores era esse. Eu vou ficar por aqui e encontro vocês na nossa última mesmo aula sobre resolução de exercícios de direito do consumidor. Até daqui a pouco!